Hoje de manhã, eu gostaria de meditar com os irmãos no seguinte tema: a glória de Deus no chamado para pregar às nações. E o texto básico é o texto de chamada de Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 1, versos 4 até 19. Eu queria dar uma palavra introdutória, ainda que eu esteja usando essa passagem para me dirigir diretamente a pastores. Vocês vão notar que há uma ambiguidade nessa meditação. Algumas vezes eu vou estar me dirigindo e aplicando a passagem a missionários, professores de escola dominical, professores de seminário. Meu ponto aqui é tratar da vocação daqueles chamados a ensinar a palavra, não só no púlpito, não só à frente de uma comunidade, mas numa escola dominical, num seminário, no campo missionário também. Então, talvez você, algum momento, se pergunte, mas ele está falando para pastores ou ele está falando para um professor de escola dominical? Eu não vou tentar resolver essa ambiguidade, porque eu estou querendo aplicar a palavra, esse texto, a um contexto um pouco mais amplo do que apenas o ministério pastoral. Vamos ler a passagem, então, Jeremias capítulo 1, versos 4 até 19. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono na entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles. Pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O que eu gostaria é usar esse texto de Jeremias capítulo 1, versos 4 a 19, para destacar 3 temas vitais ao ministério do ensino da palavra: vocação, a locução da mensagem, a pregação da mensagem e a necessária coragem para permanecer firme enquanto nós pregamos a palavra. Na verdade, ousadamente, eu gostaria de tentar misturar o nosso chamado a ensinar, a pregar, ao chamado de Jeremias. O que eu gostaria é que, quando nós voltássemos esse texto de Jeremias, a gente se veja aqui no lugar de Jeremias, não só tendo essa visão exaltada do chamado, mas também entendendo a necessidade de ter um conteúdo a oferecer ao povo que provém do próprio Deus, e também a necessidade de ficar firme, ser bravo, ser corajoso, enquanto nós pregamos, anunciamos a mensagem. O que eu gostaria é que a gente conseguisse misturar a nossa experiência, a experiência do profeta. Mas eu preciso dar algumas palavras introdutórias para colocar essa passagem em contexto. Quando nós olhamos os 3 primeiros versos do capítulo 1, nós temos algumas indicações
para ambientar esse rapaz, esse jovem profeta na história. O nome dele significa aquele que exalta o Senhor, e ele liga o começo do ministério dele à época do rei Josias. Se você está familiarizado com a história dos reis de Judá, você lembra que o rei Josias foi talvez o último grande rei das duas tribos remanescentes da casa de Israel. Deus abençoou esse rei Josias, Deus usou o rei Josias para trazer um avivamento, uma renovação espiritual à casa de Jerusalém, à casa de Judá. Por meio dele, a lei foi redescoberta, o pacto foi refeito, mas o rei Josias morre no campo de batalha. Jeremias, então, ele é chamado num tempo de instabilidade, num tempo crítico, literalmente uma encruzilhada da história do Oriente Médio Antigo. Ele cita o nome de outros reis. Eles são os filhos e o neto do rei Josias. Na ordem, a gente pode alencar Joacás, Joaquim, Zedequias e o neto Joaquim. Todos eles um desastre. Todos eles andando longe dos caminhos do Senhor. Todos eles fazendo o que era mal ao Senhor. E como consequência da rebelião desses filhos e do neto desse homem que temia a Deus, Jerusalém é entregue nas mãos da Babilônia, Jerusalém é arrasada, o templo destruído e o povo levado cativo para o exílio. É um tempo político complicado. A Síria, o grande império que derrotou Israel, está em declínio. Egito quer sobressair, quer uma pontinha nesse momento aí de crise social, política, geopolítica, e a Babilônia agora, ela se apresenta como a grande superpotência da época, e Jerusalém espremida, o reino de Judá espremido nessas tensões políticas. Mas hoje nós também vemos num momento de encruzilhada da história. Para mim, Jeremias, uma das questões legais com Jeremias é que sempre que eu me sinto solitário, sempre que eu me percebo falando no deserto, eu volto para ele. Porque ele foi um profeta de encruzilhada, de um tempo onde as pessoas não estavam querendo ouvir a mensagem de Deus, mas elas queriam uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de saída rápida, num momento de crise. Um momento de crise como nós vivemos hoje também. De um lado, a gente não pode ser totalmente crítico, nós temos bons sinais do que a gente chama de cristianismo global. A igreja está crescendo. Nós temos pastores fiéis. Nós temos igrejas saudáveis. Há marcas do Espírito Santo operando no Brasil, na América Latina, na Ásia, na África. Do outro lado, nós temos alguns pecados sérios no nosso meio. Nós temos pastores que se apresentam como superestrelas, nós temos superficialidade bíblica, nós temos infidelidade aos mandamentos do próprio Deus, nós temos traição ministerial, nós temos uma idolatria por crescimento de igreja, como se essa fosse uma marca exclusiva da saúde da igreja. Nós somos um povo fracionado. Poucas vezes nós nos dividimos tanto em nosso país. No ano 2000, só no Rio de Janeiro, foram contadas mais de 6.000 denominações. Nós temos então ouro e barro misturados no que Deus tem feito, não só na região sul do globo, mas também em nosso país. Ok, Jeremias, ele lidou com problemas do povo da aliança, mas ele lidou com problemas políticos, como nós lidamos também com problemas políticos e sociais muito graves no nosso país. Nós vivemos numa época de governantes inexpressivos, populistas, numa época de corrupção desenfreada, pessoas morrendo nas portas dos hospitais, violência espantosa, chocante em nossa nação. Poucas vezes a vida humana valeu tão pouco em nosso país. Um morto no acidente de trânsito, alguém que morreu por uma bala perdida, alguém que morreu no assalto, é mais uma estatística. Para usar a linguagem lá do Rio de Janeiro, foi um mané, porque estava no lugar errado, na hora errada. Ninguém dá voz para a vítima. Nós vemos uma época de impunidade total, irrestrita e desenfreada em nosso país. Nós temos sinais preocupantes de ameaça à liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de pregação. E aí, como nós podemos aprender com Jeremias a nos portar
diante de uma encruzilhada da história, durante um momento de crise como nós enfrentamos hoje também em nosso país. Eu quero dividir essa passagem em 3 blocos principais para tentar responder essas questões. Eu gostaria de, em primeiro lugar, destacar a vocação do profeta, isto é, qual a imagem que aquele chamado por Deus a anunciar a mensagem deve ter. Segundo, eu gostaria de trabalhar o conteúdo da mensagem que realmente provém de Deus. E terceiro, eu gostaria de destacar como aqueles chamados a pregar essa mensagem devem se portar. Versos 4 a 8. Vamos tratar aí da vocação de anunciar a mensagem às nações. O relato começa com uma declaração simples. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor. É interessante a noção de a mim me veio, porque o profeta quer destacar que essa palavra chega a ele de forma pessoal. Deus, o Senhor, Deus Yahvé, se dirige ao profeta. No hebraico aqui, a ideia é que Deus está argumentando com o profeta. A palavra vem, por assim dizer, em espaços ao profeta. Deus está conversando, dialogando com o profeta, de forma pessoal. E aqui não é qualquer Deus que fala com o profeta. Se você, depois, do verso 1 ao verso 19, contar, a palavra Senhor aparece 12 vezes na passagem. Quem se dirige ao profeta é o Eterno. Quem se dirige ao profeta é Yahvé. Quem se dirige para o profeta aqui é o grande eu sou, que apareceu a Moisés em Êxodo. Não é qualquer divindade, não é um Deus impessoal, mas é o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que estabeleceu uma aliança com a nação de Israel, que se dirige aqui ao profeta. Essa expressão, a palavra do Senhor veio a mim, é tão forte no chamado desse homem, que ela vai aparecer de forma recorrente durante a profecia do livro de Jeremias. Jeremias capítulo 7, verso 1, Jeremias capítulo 11, verso 1, Jeremias 14, verso 1, 16, 1, 18, 1, etc, etc. Esse homem, esse jovem, ele passa a ficar encantado com a palavra que provém do Senhor. É a palavra que é tudo para esse homem. Ele continua dizendo, verso 5, que essa palavra do Senhor se dirige a ele como alguém eleito e soberanamente chamado para anunciar essa mensagem, essa mesma palavra às nações. As expressões aqui são muito fortes. Antes que o profeta existisse, Deus já o conhecia. Antes que o profeta nascesse, ele já estava determinado, ele já havia sido eleito e predestinado para anunciar a mensagem de Deus às nações. Isso aqui é muito importante para a gente. Quando Deus chama um homem para anunciar sua mensagem, seja no púlpito, na escola dominical, no aconselhamento, na sala de aula, Deus previamente já preparou esse homem para essa missão. Esse é o ponto aqui que Deus diz a Jeremias aqui no verso 5. Antes que eu te formasse, antes que ele nascesse, Deus já o amava, Deus já pactuava com ele, Deus já havia escolhido ele para anunciar às nações. Deus domina a cena aqui. O nome de Deus domina a cena. Deus encanta o mensageiro. Isso é um ponto que nós precisamos enfatizar nesses primeiros versos aqui. Mas, uma outra questão importante é que Deus diz que Ele te constituiu profeta às nações. A ideia no hebraico aqui é que Deus deu Jeremias como profeta às nações. Não é isso que Deus fez com seu único filho, seu amado Filho Jesus Cristo? Ele tanto amou homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação, que deu seu único filho para morrer por pecadores, pelos piores pecadores, dentre todas as raças, tribos, línguas e nações. Um homem chamado a anunciar a mensagem de Deus, ele imita Cristo da forma mais profunda. Ele é dado a uma comunidade, ele é dado às nações para anunciar a mensagem de Deus. Deus fala, e a voz de Deus aqui é possante. Eu te escolhi, eu te amei, antes que você foi separado, você foi consagrado. A palavra aqui, consagrado, também é muito forte, dá a ideia de que Jeremias foi santificado na madre. A ideia aqui é que Jeremias, esse rapaz,
ele foi selecionado para ser usado de forma exclusiva por Deus antes do seu nascimento. Amado, eleito, santificado, dado. Mas Jeremias, como bom profeta, ele se dirige a Deus agora com medo e com senso de inadequação. É curioso, eu gosto muito de ler biografias, e um dado comum aos principais pregadores, escritores cristãos, é esse mesmo senso de inadequação. Você pode ler sobre Ambrósio, lá no 4º século depois de Cristo, você pode ler sobre Agostinho, você pode ler sobre Basílio de Cesareia, você pode ler sobre o próprio João Calvino e tantos outros. Todos esses homens, à semelhança dos personagens bíblicos que nós tanto amamos, eles tinham esse senso de inadequação em responder ao chamado de Deus a pregar às nações. É o que Jeremias faz aqui. Ah, Senhor Deus, ele usa o nome do Deus da aliança, de Yahvé. Eis que não sei falar. Lembra de Moisés? Porque não passo de uma criança. Jeremias aqui não quer dizer que ele é um adolescente ou alguém talvez mais novo do que um adolescente. O que Jeremias quer dizer aqui, e se você voltar aí no verso 1, você vai descobrir que ele vivia em Anatote, uma pequena cidade a uns 5 quilômetros de Jerusalém. Ele era da classe sacerdotal, não há nenhuma indicação de que ele fosse de fato sacerdote, mas ele era ligado à família sacerdotal. O que ele quer dizer para Deus é o seguinte: olha, eu não cheguei aos 30 anos ainda. Eu não estou pronto ainda a desempenhar uma função pública, porque essa era a mesma idade que um levita, um sacerdote, estava pronto a desempenhar suas funções públicas. Olha, Deus, eu ainda não sou alguém que vai ser ouvido ainda. Eu sou muito novo, eu preciso de um pouco mais de estrada. Deve ter alguém mais velho aí para o Senhor me chamar, alguém com mais experiência, com mais maturidade, para que o Senhor chame. Mas Deus corta a objeção de Jeremias. Ele simplesmente diz: não digas, não passo de uma criança. Jeremias não é voluntário. Verdadeiros homens chamados a ensinar a palavra não são voluntários. Eles sabem que eles são crianças. Eles sabem que eles são frágeis, são carentes da graça, da misericórdia, do perdão divino. Eles sabem que eles não têm habilidade, não têm brilhantismo para fazer essas coisas. Tem gente mais esperta, gente talvez mais preparada. Não eu, outra pessoa, Deus. Mas Deus diz: não digas, eu sou uma criança. Deus mesmo, que havia amado, selecionado, santificado esse rapaz antes dele nascer, Deus mesmo dá a palavra que ele vai pregar. Deus coloca a palavra que ele deve ensinar na sua própria boca. E a gente vê isso no verso 7. E Deus fala com muita seriedade a respeito dessa ligação entre a vocação e o ensino. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Essa palavra vai entrar literalmente como aço no sangue de Jeremias. Essa palavra que acaba com as objeções de Jeremias. Essa confiança agora que vem do Deus que chama e do Deus que dá a mensagem é que vai levar Jeremias a se portar com coragem e ouvir aquilo que Deus tem a lhe entregar para passar às nações. Essa é a palavra de virada na chamada de Jeremias. Essa palavra de Deus, tudo quanto eu te mandar falarás, é que muda todo o cenário da vocação de Jeremias. Jeremias agora é alguém chamado de fato por Deus para anunciar a mensagem de Deus mesmo à casa de Judá, a Jerusalém e a todas as nações ao seu redor. Um ponto importante aqui é que essa palavra leva Jeremias a se tornar alguém em diálogo com o próprio Deus. Para mim, é meio estranho pegar alguns livros sobre pastorado e sobre crescimento de igreja e não achar uma única menção ou uma única palavra de oração nesses livros. Eles são bem técnicos, eles têm dicas muito espertas de como você pode ser um pastor razoavelmente bem sucedido, como você pode fazer sua igreja crescer, mas oração simplesmente falta
a esses livros literalmente como um núcleo central que daria sustentação às teses defendidas nesses escritos. Jeremias agora é alguém que entra em diálogo com Deus. Jeremias agora é alguém que entra numa parceria com Deus. Se você depois quer estudar o livro de Jeremias, leia com atenção Jeremias 12 a Jeremias 20. O que você tem ali são as confissões de Jeremias. Jeremias entra num diálogo franco com o próprio Deus. Jeremias chega ao ponto de amaldiçoar o dia que ele nasceu, porque as pessoas não querem escutar o que ele está pregando. Mas ele não desiste de Deus, e Deus, surpreendentemente, também não desiste dele. Ele se agarra a Deus, e Deus honra o seu chamado a Jeremias. Deus cumpre as suas profecias, as suas promessas estabelecidas a Jeremias. Jeremias se torna agora não apenas um chamado a anunciar a mensagem de Deus, mas Jeremias se torna agora um homem que dialoga com Deus, um homem que abre seu coração diante de Deus, um homem que ora, um homem que derrama os seus pedidos, os seus anseios a Deus. A timidez de Jeremias é expulsa, o medo de Jeremias é expulso, as tensões de Jeremias são mandadas embora, porque a todos a que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Quando a gente continua estudando a vida de Jeremias, o que nós vemos é um homem amadurecendo. Quando nós ouvimos o livro de Jeremias, de fato, quando nós tentamos dialogar com esse livro, de fato, o que nós vemos é alguém crescendo na presença de Deus. Quanto mais vai chegando para o final do livro, e você vai vendo os cumprimentos detalhados, as profecias dadas nesses capítulos introdutórios, você vê um homem maduro, um homem ousado, um homem corajoso, contra tudo e contra todos, perseverando em anunciar a mensagem de Deus. O que nós vemos é um homem que amadurece em sua vocação. No verso 8, Deus continua dizendo para ele: não temas. E é muito legal notar que Deus sempre usa essa expressão com os seus servos, especialmente quando ele chama seus servos a anunciar sua mensagem em situações difíceis e em momentos críticos. Por exemplo, a gente vê Deus falando não temas para Abraão, para Moisés, para Daniel, para Maria, para Simão, para Paulo. O medo é paralisante. O medo nos trava. E Deus que nos criou, Deus que nos amou antes que nós fôssemos, Deus que nos chama a anunciar sua mensagem, Ele sabe que o medo pode nos paralisar. Ele sabe que o medo pode nos acovardar. Ele sabe que o medo pode levar a gente a pensar: não, por que só eu? Eu estou falando no deserto, eu vou ficar quieto, eu vou me aquentar. Já falei o que tinha que falar. Não temas. Essa é a palavra de Jeremias, a palavra de Deus para Jeremias e a palavra de Deus para aqueles vocacionados a anunciar a mensagem dele. Deus assegura que vai sustentar o seu povo. Não temas. Eu sou contigo para te livrar. E de novo, o nome pessoal do nosso Deus, o Deus que se revela na Bíblia, é enunciado na passagem. O eu sou, o eterno, o Yahvé, aquele que amou, elegeu, constituiu, consagrou, estará com o seu mensageiro. Deus expulsa então o medo de Jeremias. Isso não quer dizer que Jeremias não passaria oposição, perigo físico, mas o ponto é, Jeremias é assegurado que Deus estará com ele em todo o tempo, em todo momento. Deus estaria ao seu lado para fortalecê-lo. Portanto, Jeremias submete a sua vocação. Jeremias agora não tem mais objeção. Ele agora é um profeta às nações. Ele é alguém chamado a anunciar a mensagem de Deus às nações para a glória do próprio Deus. E a mensagem de Jeremias ecoou longe. Provavelmente o único lugar que Jeremias foi, além de Jerusalém, foi o próprio Egito. Mas a mensagem de Jeremias chegou ao próprio Egito, a Filístia, a Moabe, a Amon, Edom, Damasco, Quedar, Azor, Elão e Babilônia. E você pode ver isso em Jeremias capítulos 46 até 51. Esse homem, que pouco se locomoveu geograficamente, falou a mensagem de Deus. Ele proclamou a palavra de Deus. E essa palavra ecoou entre as nações. Essa palavra chegou a todo canto importante do mundo antigo lá no Oriente Médio. Talvez você nunca saia da sua cidade.
talvez você nunca viaje para pregar fora em outro país. Mas olha, se há na sua congregação um boliviano, um argentino, um paraguaio, um alemão, um francês, alguém da África, da Ásia, e se você anuncia a mensagem de Deus com excelência, com paixão, com amor, essa mensagem, te garanto, vai ecoar entre as nações. Se nós formos fiéis, como Jeremias foi, a nossa mensagem, a mensagem que provém do próprio Deus a nós, ecoará entre as nações para a glória do próprio Deus. Só que a vocação ministerial passa um momento de crise no nosso país. Parece que a imagem que nós, pastores, temos desse chamado a anunciar a mensagem de Deus às nações é uma mensagem, ou melhor, é uma imagem arruinada, uma imagem destruída. A imagem de alguém que apregou a mensagem, alguém que proclama a mensagem, foi abandonada, trocada por aquilo que Peter Berger chama de uma imagem de um burocrata eclesiástico. O pastor agora, o ministro evangélico agora, é visto como alguém que mantém as engrenagens da igreja funcionando. Ele tem planos, ele tem muitas vezes uma agenda que é uma mera cópia do mundo dos negócios. Ele é visto e percebido e ele alimenta na comunidade a ideia de que ele é aquele que faz as coisas, ele faz as coisas acontecerem. Só que essa não é a imagem que Deus quer que nós tenhamos, se Deus mesmo nos chamou para pregar a mensagem. Nós hoje então temos pastores construtores de templos, nós temos pastores administradores, pastores executivos, pastores sêniores, homens que fazem, homens que trabalham, que têm uma imagem não mais alimentada pela Sagrada Escritura, mas uma imagem que vem da onde? De modelos básicos de liderança secular, políticos, homens de negócios, celebridades, atletas. Nossa imagem não é mais construída à luz do texto bíblico. A imagem de mensageiros de Deus, de homens chamados, eleitos, amados, consagrados para serem usados exclusivamente para anunciar a mensagem de Deus. Nossa imagem agora vem de uma outra esfera, de outro ambiente. Só que nossa vocação, se nós de fato ouvirmos a voz de Deus, nos chamando a anunciar a mensagem no púlpito, na escola dominical, no aconselhamento, num seminário, tem que ser modelada pela Sagrada Escritura. É Deus que chama, e Deus dá o significado de nossa vocação. É Deus, Escritura, oração, esses são os meios que Deus concede para nós, para moldar a nossa vocação, moldar o nosso chamado. Então, a vocação que Deus faz a homens da nossa comunidade para pregar a mensagem, para anunciar a mensagem, não é de alguém que faz as coisas, não é alguém que está ali para fazer as coisas acontecerem, mas é alguém que é colocado na comunidade para estar atento e chamar a atenção do povo ao que Deus fala na sua palavra, palavra de juízo e denúncia, mas também palavra de misericórdia, graça e renovação. Alguém vocacionado a anunciar a mensagem de Deus, a semelhança de Jeremias, ele é chamado não para ser um construtor, um faz-tudo, mas alguém chamado, para usar uma metáfora aqui legal, como uma águia que fica pairando sobre o ninho, sempre pronta a proteger os filhotinhos, sempre pronto a alimentar os filhotinhos, sempre pronto a dar o melhor de si para aqueles filhotes. Aqueles chamados por Deus, para serem usados exclusivamente por Deus, para anunciar a mensagem, são chamados a ficar ao lado da sua comunidade e anunciar fielmente essa mensagem à comunidade. Usando a linguagem teológica, o que a gente precisa lembrar é que, de um lado, toda a igreja, toda a comunidade do povo de Deus é a comunidade sacerdotal. Dona de casa, um pedreiro, um faxineiro, ele é tão sacerdote quanto aquele que ensina a mensagem de Deus na escola dominical, no púlpito, numa sala de aula. Não há diferença. Essa talvez seja uma das grandes ideias da reforma protestante. Todos são sacerdotes, nós somos reino e sacerdotes, todos nós. Só que Deus, ele se agrada de chamar dessa comunidade sacerdotal alguns homens para se dedicarem ao ensino e à pregação da mensagem que provém do próprio Deus.
Deus opera então um chamado interno nesses homens. Agora pensando mais em pastores, lembra quando Deus interceptou seu caminho e te chamou para o ministério? Talvez você tivesse vários sonhos, planos para o futuro. Ser um homem de negócios, um atleta, não sei. Lembra da sua experiência, traz à memória a sua própria história pessoal, a sua própria narrativa pessoal. Mas Deus interceptou seu caminho. Deus encantou a sua imaginação. Deus chamou você para anunciar a mensagem de Deus ousadamente nesse tempo presente. Então, de toda a comunidade de sacerdotes, Deus chama alguns homens, Deus seleciona alguns homens para anunciar a mensagem, para pregar a mensagem. Só que esse chamado interno, ele se manifesta externamente. Como Jeremias, se Deus chamou você para pregar a mensagem, para anunciar a mensagem, Ele também preparou você para isso. Você não foi voluntário. Só louco quer ser voluntário para o pastorado. É sério. Quantos de vocês aqui, pastores, já não perderam a noite de domingo, virando do lado para outra cama, preocupados, tensos, magoados, muitas vezes sozinhos? Você falou, tentou ser fiel. E aí? Mas você tem os voluntários. Eles saem correndo muito rapidamente, mas acabam perdendo o fôlego rapidinho também. Deus chama internamente, mas esse chamado interno é confirmado por dons dados que se manifestam externamente. Como você sabe que Deus chamou uma pessoa para anunciar a mensagem? Eu estou falando aqui de homens, mas como é que você sabe que Deus chama uma mulher para anunciar a mensagem para os pequenos na sua casa ou mesmo na igreja? Deus dá dons para esses homens e para essas mulheres. A semelhança de Jeremias, Deus conheceu esses vasos. Deus amou de antemão esses vasos. Deus selecionou esses vasos. Deus deu esses vasos, a semelhança de Jesus, como presentes para a igreja. Então aqueles chamados ao ministério, eles vão dar testemunho externamente de que eles são aptos a pregar, aptos a ensinar, são sábios para aconselhar, prontos a evangelizar. E mais do que isso, se Deus chama um homem, Ele não apenas equipa esse homem, mas o chamado desse homem também dará frutos. Haverá conversões como resposta aos dons que Deus mesmo concedeu a esse homem, essa mulher. Haverá reconciliações como resposta à mensagem dada a Deus, a esse homem, a essa mulher, no contexto da igreja local. Um chamado interno, que se manifesta em dons externos e que é testemunhado por toda a comunidade de sacerdotes por meio de sinais externos também. A vocação não é para qualquer um. A vocação não é para quem trabalha, a vocação é para quem permanece ao lado do povo de Deus. A vocação é para quem ouve a Deus. A vocação é para quem foi talhado para ensinar a mensagem de Deus e me ensinar essa mensagem com fidelidade. De forma mais fundamental, a vocação é para aquele homem, para aquela mulher que se entende chamado a se esmerar, a se dedicar, a oferecer essa mensagem para o povo de Deus. E a questão aqui não toca aquela noção de ministério de tempo integral. Eu tenho algumas críticas a esse tipo de visão, mas eu prefiro muito mais o entendimento de William Carey, o humilde sapateiro que foi missionário na Índia, em que ele se entendia como alguém chamado a se dedicar integralmente em tudo que ele fazia para o Senhor. E ele fez muita coisa, tradutor, professor de faculdade, lutando por justiça social, evangelista, plantador de igreja, completamente dedicado a Deus e o que ele fazia. Mas o ponto aqui não é ser um pastor ou ministro de tempo integral, mas é ter a imagem de que você foi amado por Deus. Você foi preparado por Deus para a mensagem, para oferecer a mensagem para a igreja. Você foi entretecido por Deus para oferecer isso à igreja. E você vai fazer isso com excelência, com paixão, dando de fato a mensagem de Deus para a comunidade. Então a vocação não é um trabalho. O trabalho pode ser mensurado. O trabalho tem começo, meio e fim. O trabalho pode ser julgado pelas pessoas. A vocação não é um trabalho. A vocação é paixão.
paixão em resposta ao Deus que nos ofereceu como presentes, como dádivas à igreja para anunciar a mensagem, anunciar a palavra de Deus para a comunidade sacerdotal. A vocação profética é pregação da palavra, é a administração dos sacramentos, é chamar o povo de Deus a adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente, domingo após domingo, nós somos exortados, se somos chamados à semelhança de Jeremias, a nos postar diante da comunidade e dizer: vinde, adoremos. Você quer algo mais importante do que isso? Você quer algo mais decisivo do que isso? Convidar uma comunidade a adorar o Deus triuno, Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo? A vocação é lembrar semanalmente a essa comunidade, a comunidade da fé, os privilégios e responsabilidades da aliança. O chamado, a vocação não é para aventureiro. O chamado, a vocação não é para voluntários. Karl Barth, ele vai dizer num dos textos dele que quem não foi chamado para anunciar a mensagem de Deus, que se abstenha completamente de fazê-lo. Não seja voluntário para isso. Isso não é aventura, isso não é brincadeira. Como Barth continua dizendo, aqueles que se aventuram sem terem sido chamados a anunciar a mensagem de Deus vão fazer muito mal à sua alma e à própria comunidade cristã. Do outro lado, se você foi vocacionado, se Deus interceptou seu caminho e se apresentou como aquele que te chamou antes da fundação do mundo, que te preparou para esse momento, que te consagrou, que te oferece como um presente humilde à comunidade para ser mensageiro dessa palavra, então esmere-se em pregar a palavra. Você só tem um único ofício no final: pregar a mensagem, oferecer a mensagem à comunidade. Esse é o primeiro ponto, a vocação do profeta, versos 4 até verso 9. Vocacionado, chamado, amado desde antes da fundação do mundo, dado à comunidade para oferecer a palavra, dado à comunidade para anunciar fielmente todo o desígnio de Deus àquela comunidade, como quem não tem direito mais sobre si próprio, mas que pertence somente a Deus e a essa mesma palavra. Versos 9 a 16, o conteúdo e a pregação, conteúdo e anúncio profético que é dado ao profeta. Logo que Deus acaba com a insegurança do profeta, verso 8, ele agora estende a mão e toca na boca. Nota que 2 vezes a palavra Yahvé aparece aí. A palavra pertence a Deus. A palavra provém de Deus, não do profeta. Deus dá essa palavra ao profeta. Deus torna o profeta um mero arauto. Usando a linguagem do Novo Testamento, Deus toma Jeremias como seu embaixador, não para anunciar as suas ideias, seus sonhos, seus anseios, mas para anunciar a mensagem de Deus, a própria palavra de Deus. E a mensagem chega a Jeremias de uma forma escandalosa. Nós temos aí 3 pares de verbos, metáforas que vêm tanto do meio da construção como também do meio da colheita. Deus estabelece esse rapaz, esse jovem, hoje, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derribar, para destruir e para arruinar. Do outro lado, Deus também estabelece esse homem para edificar e para plantar. O que Deus está ensinando para o profeta aqui é que, em primeiro lugar, a mensagem dada é literalmente uma mensagem de limpeza, de purificação. Deus literalmente estabelece esse profeta para sair arrancando tudo aquilo que viola os padrões da aliança de Deus com seu povo. Deus estabelece aqui o profeta como alguém que vai fazer uma limpeza purificadora na comunidade de fé. Mas do outro lado, Deus estabelece o profeta como alguém que vai lembrar das promessas e das bênçãos da aliança. Deus estabelece esse rapaz, esse homem, como alguém para chamar o povo, não apenas a renovação, mas a renovação que passa pela remoção do pecado e da infidelidade, aliança e eleição. A ruína é inevitável. Deus já determinou que o povo vai ser disciplinado pelos seus pecados, pela sua infidelidade, aliança. Mas do outro lado, Deus também estabelece uma promessa para o futuro. Deus estabelece uma promessa de renovação para o futuro.
Para usar a linguagem do Novo Testamento, de um lado, Deus primeiro tem que remover o pecado antes do pecador começar a crescer no conhecimento e na graça de Deus e de Jesus Cristo. Essa é a síntese da mensagem que Deus dá ao profeta. Deus toca na boca do profeta, Deus entrega essa mensagem ao profeta, para o profeta passar essa mensagem não só para a comunidade da aliança, mas também para as nações. Nos versos 11 e 13, a gente continua aprofundando essa palavra, esse segundo grupo de palavras dadas ao profeta. Jeremias é humano, talvez seja o mais humano dos profetas, o mais transparente dos profetas do Antigo Testamento. Ele reagiu com medo e com inadequação. Então Deus aprofunda a palavra dada, ele dá duas visões aqui ao profeta. A primeira visão é um jogo de palavras. Sempre que o profeta vê a amendoeira em flor, toda primavera, ele deve lembrar que Deus vai velar sobre a sua palavra para cumprir. Deus será fiel e honrará a palavra que ele mandou o profeta apregoar. A outra palavra é sinistra. Ele viu uma panela. Ele viu uma panela com água borbulhando. Ele viu uma panela onde alguém está soprando sobre ela. Aquela panela, ela cai do norte. A água vem do norte para o sul. É óbvio para o profeta, um patriota, alguém que ama o seu país, que não só algo vai mal na comunidade da aliança, mas Deus vai agir para disciplinar os pecados do povo da aliança. Como e por quê? Deus subordina, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, subordina, ele orquestra as nações ao seu favor. Ele usa a Babilônia, um povo que o despreza, como seu cetro de justiça, para disciplinar a comunidade da aliança. Por quê? Por causa dos pecados do povo da aliança. A condenação é dura e triste. Deus ajunta as nações, ajunta um exército, temível exército da Babilônia, uma nação cruel, uma nação cujo Deus é seu próprio braço, como diz o profeta Abacuque, para disciplinar o povo por causa dos pecados do próprio povo. Verso 16, Deus cansou da malícia do povo. Loucura, o povo deixou o Deus da aliança. O povo deixou de adorar o Deus único e invisível para estabelecer ídolos feitos por mãos de homens e fazer sacrifício a esses ídolos. Não há uma quebra da aliança aqui. Se você ler depois com atenção Deuteronômio 28, que é o livro que Uda profetiza, Uda vai descobrir nessa mesma época aqui, e que é o livro capital para o avivamento que vai atingir Judá pela última vez no tempo dos reis. Deuteronômio 28 estabelece que Deus sempre é fiel, sempre é leal com a sua aliança. Quando o seu povo é obediente às leis da aliança, Deus derrama suas bênçãos pactuais. Mas agora, esse povo, a menina dos olhos de Deus, o povo que Deus amou, quebrou a aliança. Então Deus, o Deus fiel à aliança, por meio da boca de Jeremias, anuncia que Deus mesmo irá disciplinar os pecados do povo da aliança. Aqueles chamados a anunciar a palavra de Deus, eles são chamados a anunciar a mensagem de Deus, a mensagem da aliança. Em primeiro lugar, nós, chamados a anunciar essa mensagem, a semelhança de Jeremias, não temos o direito de mudar a nossa mensagem, essa mensagem dada, por exemplo, pelo discurso político, pelo trabalho político. Nós não temos o direito de confundir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, com uma ideologia, com uma visão do espectro político, porque no final, nenhuma ideologia absoluta, por mais que ela queira ser vendida como absoluta. Um pregador, um mensageiro, alguém chamado a anunciar a mensagem de Deus, seja no púlpito, na escola dominical, num ambiente de seminário, no campo missionário, ele não tem o direito de misturar a palavra de Deus a um sonho totalitário humano. É interessante, por exemplo, Clodovil Boff, um dos eruditos e pais da teologia da libertação, recentemente, há coisa de 2 anos atrás, ele entendeu, e isso gerou um furor no meio ligado à teologia da libertação, que Cristo foi trocado pelo pobre naquele discurso. Nós não temos o direito de trocar a mensagem que vem de Deus pelo discurso ideológico, pelo discurso político. Mais do que isso,
Nós não temos o direito, se fomos chamados a anunciar essa mensagem, de gentilmente deixar a mensagem de lado, uma mensagem de juízo, de renovação de lado, e nos forçarmos no ambiente político, na esfera política, trocando a nossa vocação por uma outra vocação que não é nossa. Nós somos chamados a anunciar a mensagem de Deus com ousadia, mesmo entre os ídolos da nossa sociedade. Curiosamente, a partir do século XIX, a partir dos avivamentos americanos do século XIX, chamado Segundo Grande Avivamento, houve-se uma mudança de ênfase ali. A mensagem cristã foi enfraquecida, grande parte das doutrinas principais da fé cristã foram colocadas de lado, e começou-se a defender agora que a igreja tem que se envolver com a renovação da sociedade. A igreja tem que se envolver, por exemplo, com campanhas contra a bebida alcoólica. A igreja tem que, por exemplo, montar escolas para os menos favorecidos. A igreja tem que lutar pelo voto feminino. Ok, são bandeiras dignas, mas não bandeiras aos quais um homem chamado, vocacionado a anunciar a mensagem, ele deve abraçar. Curiosamente, ao mesmo tempo que a igreja americana, e nós somos uma filial desse tipo de modelo, começou a se envolver com essas bandeiras, essa igreja perdeu de vista a necessidade da reforma interna. Essa mesma igreja perdeu de vista a necessidade da disciplina interna. Essa mesma igreja, tão ávida para reformar a sociedade, ela abandonou a necessidade de se purificar a si mesma, domingo após domingo, ouvir a mensagem e receber os elementos, receber os sacramentos dados naquela comunidade. Nós não somos chamados a trocar a mensagem de Deus, o anúncio da mensagem de Deus, por uma agenda política, por uma agenda ideológica. Do outro lado, nós também não somos chamados, aqueles entre nós vocacionados a ensinar a mensagem de Deus, a lidar com pessoas como problema. É curioso que muito da linguagem contemporânea de aconselhamento e do trato pastoral passou-se a estar entranhada dessa linguagem de problema. Nós temos aqui uma família disfuncional. Não é o tipo de linguagem que se intrometeu no nosso discurso, na nossa prática pastoral? Qual a pressuposição disso? A pressuposição é que você tem problemas na sua comunidade e que você, usando técnicas corretas, você pode resolver problemas. Você, no final, se você entra por esse caminho, você desacralizou pessoas. Você está desrespeitando homens e mulheres criados à imagem e semelhança divina. Nós somos chamados, então, a anunciar a mensagem de Deus, mesmo na esfera pública, e nós somos chamados a pregar a mensagem de Deus para homens e mulheres criados à própria imagem de Deus. Nosso papel, então, não é nos ver como pessoas que resolvem problemas e nem ver as pessoas como problemas, mas nosso papel é nos colocar ao lado dessas pessoas, como carentes da graça, como mendigos que todos nós somos, e chamar a atenção delas para o que Deus está fazendo, e para o que Deus está falando da sua palavra, chamar a atenção dessas pessoas para as grandes promessas de Deus que Ele tem para o seu povo eleito, para o seu povo pactual. Nós somos chamados então a conduzir as pessoas dos ídolos a Deus, da rebelião à aliança, por meio da palavra, da adoração e da oração. Então a vocação a anunciar a mensagem de Deus é uma vocação para se colocar ao lado das pessoas, não sobre elas, não pressupondo que por meio de técnicas corretas as pessoas podem ser consertadas, mas chamando-as a se renovarem dia a dia em Deus, posto que Deus mesmo as criou à sua imagem e semelhança. Então a grande tentação para alguém que é chamado a anunciar a mensagem de Deus é considerar Deus a mercadoria, tornar Deus que se revela na Bíblia, uma mera idolatria. Eu queria ler com vocês Jeremias capítulo 23, 21 a 24. Olha o que Deus diz desse tipo de profeta. Jeremias 23, 21 a 24. Eu vou estar lendo numa paráfrase, os irmãos acompanhem, por favor. Versos 23, 21 a 40, desculpa. 21 a 40, Jeremias 23, 21 a 40. Olha o que Deus diz desse tipo de profeta que se apresenta voluntariamente, que corre para querer anunciar a mensagem e que no final oferece um ídolo e não o Deus verdadeiro.
Jeremias 23, 21 a 40. Eu nunca enviei esses profetas, mas eles correram mesmo assim. Nunca falei com eles, mas eles insistem em pregar. Se eles tivessem se importado em se encontrar comigo, teriam pregado minha palavra ao meu povo, teriam conduzido o povo de volta ao caminho reto e os afastado dos seus maus desejos. Sou eu apenas um Deus de perto, decreto do Eterno? Não sou também um Deus de longe que está em toda parte? Alguém pode se esconder num canto em que eu não possa vê-lo? Decreto do Eterno. Não estou eu presente em todos os lugares? Não estou tanto no céu como na terra? É o decreto do Eterno. Sei o que estão dizendo todos esses profetas que pregam mentiras, que me usam declarando: se eu tivesse esse sonho, eu tive esse sonho. Quanto tempo ainda vou ter de suportar isso? Esses profetas nem pensam em mim quando pregam mentiras e despejam ilusões. Eles trocam sonhos uns com os outros, alimentam-se uns dos outros, dos sonhos enganosos uns dos outros, tentando desviar de mim a atenção do meu povo, assim como seus antepassados foram desviados pelo Deus que nem Deus é, Baal. Vocês, profetas, que não fazem nada a não ser sonhar, vão adiante e contem seus sonhos imbecis. Mas vocês, profetas, que têm uma mensagem da minha parte, contem-na de forma honesta e verdadeira. O que a palha tem em comum com o trigo? Nada como o decreto do Eterno. Não é minha mensagem como fogo, é o decreto do Eterno. Não é como marreta que esmigalha a rocha. Estou farto desses profetas que só pregam sermões de segunda mão. Estou farto deles. Eles inventam histórias e depois fazem de conta que é verdade. Estou farto dos profetas que pregam as mentiras que sonham, espalhando-as pelo país, arruinando a vida do meu povo com histórias mal contadas. Nunca enviei esses profetas, nunca autorizei um só deles. Eles não fazem nada por esse povo, nada. É o decreto do Eterno. E a qualquer um, mesmo profeta ou sacerdote, que perguntar: o que o Eterno tem a dizer sobre tudo isso? O que o está afligindo? Diga: você é o problema, e estou me livrando de você. É o decreto do Eterno. E se alguém, mesmo profeta ou sacerdote, andar por aí dizendo levianamente: mensagem do Eterno, vou castigá-lo, e castigarei sua família também. Em vez de afirmar saber o que o Eterno diz, perguntem uns aos outros: como entender o Eterno nessa questão? Mas não andem por aí, fazendo de conta que sabem tudo, dizendo: Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, não quero ouvir mais isso. Só falem o que eu autorizar. Do contrário, minha mensagem, a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus vivo, será distorcida. Vocês podem perguntar aos profetas: como o Eterno respondeu a você? O que ele disse? Mas não façam de conta que sabem todas as respostas, e não falem como se soubessem de tudo. Eu estou dizendo a vocês: parem com essa conversa de Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Vocês estão prestando atenção? É melhor prestar, porque eu estou a ponto de pegá-los pelo braço e atirá-los para bem longe, vocês e a cidade que deu seus antepassados. Já cheguei ao meu limite com vocês. Vocês nunca vão esquecer disso. Ficará na história como desgraça. Qual o conteúdo da mensagem profética? Deixa eu tentar resumir aqui o que Deus dá pela boca de Jeremias e que nós vamos pregar hoje. Devemos conhecer o Senhor. Esse conhecimento se dá por meio do Messias, o renovo de justiça, descendente de Davi, que executa juízo e justiça na terra. Ele é a fonte de águas vivas, o bálsamo de Gileade, o bom pastor, o renovo justo, o Senhor justiça nossa, aquele que trará a nova aliança. E esse novo conhecimento redunda em preocupação pelo aflito e necessitado e na prática da justiça e retidão. Se você dá uma olhada em Jeremias 4, 1 a 12, você vai notar a palavra voltar aí. Essa palavrinha, e cognatos, vai aparecer mais de 100 vezes nesse livro. O chamado profético é um chamado de arrependimento, de voltar aos caminhos da aliança. É um chamado para que a gente retorne à verdade, juízo, justiça. É um chamado a conhecer Deus e a Yahvé por meio do Messias. É o remédio de Deus para o coração enfermo, que é a gravação da lei de Deus na nova comunidade. Portanto, diferente do falso profeta, o verdadeiro profeta é aquele que procura distanciar o povo do mal, enfatizando as exigências de Deus na aliança, ou usando a linguagem do Novo Testamento. Aqueles chamados a pregar a mensagem de Deus são chamados a pregar sobre Deus, Espírito Santo, Escritura, criação, a cruz de Cristo, aliança, salvação, vida santa, oração, batismo, santa ceia. Isso tem que ser pregado do púlpito, pregado da sala de aula,
pregado na porta da igreja, pregado nas visitações pastorais. O que nós ansiamos ao pregar isso de forma fiel ao Deus que dá a mensagem é que por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, essa comunidade seja renovada. Essa comunidade seja chamada a uma humildade disposta ao sacrifício. Essa comunidade se erga a Deus o louvor santo. Essa comunidade seja levada a sofrer sem perder o contentamento, orando sem cessar, perseverando na santidade. Último ponto, versos 17 a 19. O vocacionado, aquele que é chamado a anunciar a mensagem, recebe segurança. Parece que Jeremias fica desanimado aqui. Parece que ele literalmente trava ao entender as implicações da mensagem que Deus dá para ele. E o que Deus faz com ele? Deus se dirige a ele mais uma vez, dando o que para mim são algumas das promessas mais bonitas a um mensageiro que nós temos na Sagrada Escritura. Tu, pois, cinge os lombos. A linguagem aqui é militar. A ideia aqui é, você, prepare-se. Toma sua roupa, toma sua armadura, seja pronto a pegar a espada. Como já tenho dito, Jeremias não era voluntário. Jeremias não se apresenta para voluntário. Jeremias não tem nenhum tempo para ponderar de que lado eu vou entrar nessa batalha. Jeremias não tem nem tempo para pensar, será que eu vou entrar mesmo nessa batalha? Ele foi amado, ele foi destinado a isso. Ele foi criado, formado, cada pedaço do seu ser para esse momento. Ele então é exortado por Deus a entrar nessa batalha. Tanto Jeremias, como os homens do Novo Testamento, como nós hoje, estamos no meio da batalha cósmica. Nós lutamos dia a dia num ambiente impregnado de maldade, pecado, crueldade, idolatria. Nós somos chamados a nos enganjar nesse ambiente com coragem, prontos a anunciar a mensagem de Deus no ambiente hostil, no ambiente de guerra mesmo. Não há meio termo aqui. Ou aqueles chamados se enganjam na luta, ou, palavra terrível de Deus, Deus nos entrega na mão dos nossos adversários. Não temas, cinge os lombos, tudo que eu te mandar, fale, não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na tua presença. Nós somos chamados então, aqueles convidados por Deus, vocacionados por Deus a anunciar a mensagem, a se portar corajosamente diante do ambiente hostil, do ambiente conflagrado, do ambiente de guerra e guerra espiritual. Nós somos chamados a nos portar com confiança, não a confiança que vem de nós, nossos supostos talentos, habilidades, inteligência, esperteza, mas uma confiança que descansa no Deus que chama, no Deus que dá a mensagem. Nessa luta em que todo centímetro do universo é campo de batalha, nós somos chamados a nos enganjar na luta. Lembra do que Paulo fala? As últimas palavras de Paulo a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Deixa eu tentar parafrasear isso aqui. Paulo está pronto a morrer. São as últimas palavras de Paulo. Paulo, por carta, chama seu discípulo amado, seu substituto. E de uma forma solene, ele diz mais ou menos o seguinte: olha, Timóteo, diante de Deus e diante de Jesus Cristo, o único absoluto, aquele que é o juiz de todos os vivos e até dos que morreram, eu exijo, levante a sua mão e jure para mim que você vai pregar a tempo e fora de tempo. Se você foi chamado a anunciar a mensagem de Deus, você é chamado a se portar com coragem ao anunciar essa mensagem. Você é chamado a não recuar, como Paulo vai dizer em Gálatas, um único centímetro, por amor ao próprio Deus que nos chamou. E mais, como a gente vê nos versos 18 e 19, por amor a um Deus que nos dá promessas gloriosas. Olha o que Deus diz para esse rapaz aí: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por fortaleza, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo.
Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz Yahvé, para te livrar. Ele vai ser fortaleza, ele vai ser um muro de bronze, ele vai ser coluna de ferro. Quem bater em Jeremias será despedaçado. Jeremias se agarra a essa promessa. Jeremias se torna um homem corajoso. O mais humano dos profetas se torna talvez o mais audaz, o mais bravo de todos os profetas do Antigo Testamento. Ele se torna uma fortaleza invencível, ele se torna uma coluna de ferro, ele se torna resistente como muros de bronze. E ele deve pregar a sua palavra para todos os agentes, para os reis e príncipes do palácio, para os sacerdotes que gostam de religião nos templos, para o homem comum, para a mulher comum, nas ruas de Jerusalém e de Judá. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. E a gente tem um monte de ilustrações da história da igreja de coragem. Mas eu queria ilustrar esse ponto com a história de uma moça chamada Sophie Scholl. O nazismo chega ao poder na Alemanha em mais ou menos 1933, pelo voto popular. Isso é uma tragédia, mas foi o que aconteceu. Grande parte da igreja evangélica acabou sendo dopada pelo nazismo, cooptada pelo nazismo. Você tem alguns bolsões de resistência ali naquele meio, como a igreja confessante, mas muitas pessoas acabaram abraçando aquela ideologia totalitária como uma nova revelação de Deus, como a ação de Deus na história, como uma espécie de avamento, já que as pessoas estavam agora correndo para dentro da igreja. Tragicamente, Oswald Smith, famoso líder missionário da década de 30, 40 lá do Canadá, ele visitou a Alemanha nessa época e as pessoas voltando para a igreja, Hitler se dizendo cristão, ele achou que avamento estava acontecendo na Alemanha. Mas não era avamento que acontecia ali, era uma ação satânica. Você tem homens valentes como Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer, Helmut Tillich, que vão se opor ao nazismo. Mas você tem essa jovem, Sophie Scholl, 21 anos. Ela escutou os sermões de um bispo católico chamado Clemens von Galen. Ela leu alguns tratados teológicos do século XIX, século XX, e ela entendeu agora que a sua consciência deveria ser cativa só à palavra. Ela se ajuntou ao seu irmão, alguns amigos do seu irmão que haviam servido numa unidade de enfermagem no fronte leste, e eles começaram a escrever cartas à nação alemã, chamando a nação alemã ao arrependimento, chamando a nação alemã a lembrar da sua herança cristã. Uma moça de 21 anos, se opondo ao nazismo. Ela era aluna da Universidade de Munique. Ela e o seu grupo, chamado Rosa Branca, escreveram 6 cartas. A última carta, ela e seu irmão ousadamente resolveram distribuir na Universidade de Munique. E eles chegaram mais cedo e começaram a colocar aquelas cartas na porta de todas as salas principais e começaram a jogar aquelas cartas pelo átrio daquela universidade. Elas foram flagradas pelo reitor da universidade, era um nazista, ele chamou a Gestapo, aquela moça, o seu irmão foram presos, mais um rapaz foram presos. Isso, 18 de fevereiro de 1943. 4 dias depois, eles foram julgados. 4 horas de julgamento. A sentença foi proferida. Eles deveriam ser executados. Essa moça, de 21 anos, o seu irmão, de 24 anos, foram decapitados. Porque, tendo a sua consciência cativa à mensagem que vem de Deus, eles entenderam que eles deveriam se opor a uma ideologia satânica, uma ideologia idólatra, que tentava competir com a mensagem divina. 21 anos. Antes de morrer, ela disse o seguinte: como podemos esperar que a justiça prevaleça quando são poucos que estão dispostos a se doar individualmente a uma causa justa? Um dia bonito e ensolarado, eu tenho de partir, mas o que importa é minha morte, se através de nós milhares de pessoas forem despertadas e instadas à ação. 21 anos, ela se postou de forma corajosa pela palavra de Deus, pela mensagem contra uma ideologia idólatra. Você tem essa disposição de, lembrando a Deus as suas promessas, ficar firme pela mensagem que provém do próprio Deus? Nós temos muitos jovens aqui, e Deus tem prazer em chamar jovens para o ministério. Geralmente Ele chama muitos adolescentes para o ministério cristão. Se Deus chama você para se dedicar à pregação da mensagem, Deus não apenas chama você a ser corajoso, mas Deus dá promessas para que você permaneça corajoso, para que você seja valente no anúncio da mensagem cristã.
Deus nos dá promessas para que a gente finque os nossos pés no chão. E lembrando a luta de Paulo para convencer os Gálatas da verdade da mensagem, não arredar um único centímetro, por amor ao Deus que chama, e por amor ao Deus que dá a mensagem, e por amor ao Deus que promete nos proteger, nos guardar, enquanto nós pregamos a mensagem do Altíssimo. Como diz o famoso hino do grupo Logos: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Muitas vezes o ministério pode ser um deserto árido. Muitas vezes você pode chegar quase com um beco sem saída, em que você não sabe mais o que fazer na igreja. Mas lembra, você não está ali para fazer alguma coisa. Você não está ali para consertar pessoas. Você está ali nos bons momentos, nos maus momentos, dias ensolarados, dias nublados, a pregar a mensagem de Deus com coragem. Jeremias foi profeta durante 40 anos. E Jeremias foi invencível. Ele passou por intensa agonia em seu ministério, mas nunca traiu sua vocação. Ele foi desprezado e perseguido, mas nunca deixou de anunciar a mensagem de Deus. Ele foi tremendamente pressionado para que fizesse concessões, desistisse, se escondesse, mas ele jamais cedeu. Cada músculo do seu ser foi exigido até o limite da fadiga. A nossa luta não se compara à luta de Jeremias. Mas ele foi corajosamente coluna de ferro e muros de bronze. Muitos se oporiam à pregação de Jeremias, mas Deus prometeu estar com ele e protegê-lo. Eu sou contigo, diz Yahvé, o Deus da aliança, para te livrar. Concluindo, Jeremias foi o profeta mais rejeitado e resistido da história israelita. Ele recebeu uma ordem estranha, escandalosa, para não se casar e ter filhos. Ele experimentou oposição, castigos e prisões. Muitas vezes foi chamado de profeta chorão. Ele foi levado para o Egito, arrastado, na verdade, contra sua vontade, e caiu no esquecimento. Uma tradição diz que 10 anos depois, ele foi apedrejado pelos seus próprios compatriotas, porque eles se recusavam em atender a mensagem proferida por Jeremias. Para todos os efeitos, um fracasso. Ele escreveu um livro confuso, de difícil interpretação. Ele não foi pastor de uma mega, ultra plus igreja. Ele não teve seu nome arrolado como um profeta lacaio dos reis de Judá. Ele foi debochado, ridicularizado, mas nós não somos chamados a andar por vista, mas somos chamados a andar por fé. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê como Jeremias foi honrado no Novo Testamento. Sua profecia, mencionada 40 vezes no Novo Testamento, metade delas no Apocalipse. A mais longa citação do Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a passagem da Nova Aliança, de Jeremias 31, 31 a 34, no livro de Hebreus. As denúncias de Jeremias contra o povo, como incircunciso de coração e ouvido, foram repetidas por Estevão, palavra por palavra, num discurso que levou esse grande homem, Estevão, a perder sua vida. As lições tiradas da casa do olheiro foram aplicadas por Paulo à eleição e o chamado dos gentios. E Jeremias, o mais humano dos profetas do Antigo Testamento, recebeu a maior honra de ter sido comparado ao Filho do Homem Celestial. Que obedeçamos a nossa vocação, que preguemos e anunciemos fielmente a mensagem recebida, que finquemos os pés no chão com coragem, para que em tudo Deus seja glorificado. Todavia, o meu povo trocou a sua glória, por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Não nos rejeites por amor do Teu nome, não cubras de opróbrio o trono da Tua glória. Lembra-te e não anules a Tua aliança conosco. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que Te deixam serão envergonhados.
O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam, Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Vamos orar. Senhor Deus, nós Te agradecemos, porque Tu és o Deus que fala. Tu és o Deus que comunica. Tu és o Deus com a mensagem. Deus, nós Te adoramos, nós Te louvamos, ó Deus da glória, ó Deus soberano, ó Deus de graça, misericórdia, Deus fiel, porque o Senhor se dirige a nós. O Senhor tem uma mensagem para nós. O Senhor tem uma palavra para nós. Tu falas, ó Deus, nós Te louvamos por isso. No meio da bagunça que é o nosso mundo, no meio da confusão de vozes que é a nossa sociedade, o Senhor fala. O Senhor é um Deus que se comunica. Tu tens palavras de juízo, de condenação, mas Tu tens palavras de favor e de amor para o Teu povo. Deus, nós Te louvamos por isso. Nós Te adoramos por isso. Ó Deus, é Teu favor que faz isso. Senhor, Tu tens chamado homens para servirem no Teu santo conselho. Nós Te louvamos por isso. Nós Te agradecemos porque aquilo que os anjos não fazem, Tu selecionaste homens pecadores, falhos, incapazes, crianças e de fala pesada para anunciar. Ó Deus, é Tu que fazes isso. A semelhança do dar o Teu Filho, Tu deste esses homens para nós. Nós Te adoramos e Te louvamos pelo ministério de pastores fiéis. Nós Te louvamos e Te adoramos para aqueles homens e mesmo mulheres que têm se portado com fidelidade a esse chamado. Ó Deus, nós Te adoramos porque o Senhor que se comunica, o Senhor que entrega a mensagem ao Teu povo, o Senhor faz por meio de homens que Tu amaste, que Tu formaste, que Tu elegeste, santificaste para fazer isso. Do outro lado, ó Deus, ajuda a estes a permanecer firmes na mensagem. Ó Deus, ajuda aqueles vocacionados a pregar somente a mensagem que vem de Ti. Ó Deus, não permita que nós nos portemos como falsos profetas, como esses mensageiros que o Senhor vai jogar de longe da Tua presença. Ó Deus, ajuda-nos com humildade, com decência, com quebrantamento, a anunciar apenas a Tua mensagem. Ó Deus, mas anunciar a Tua mensagem não é pouca coisa. Nós lidamos com igrejas muitas vezes de coração duro, de mente entenebrecida, de pés rápidos para fazer o mal, mas lentos para fazer a Tua vontade. Deus, derrama sobre nós o Teu favor, derrama sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes o Teu favor. Ó Deus, dá sabedoria, dá maturidade, dá ousadia para anunciar a Tua palavra. Deus, no meio do deserto, que muitas vezes é o ministério do anúncio da Tua mensagem, ajuda os meus irmãos aqui presentes a anunciá-la com coragem, com ousadia, com fidelidade, mas crendo nas grandes e gloriosas promessas de que Tu és por Teus mensageiros. Ó Deus, ajuda-nos a internalizar que se nós ouvimos o Teu chamado, que somos fiéis do anúncio da Tua mensagem, nós agora somos fortaleza. Ajuda-nos a internalizar que agora somos coluna de ferro, muro de bronze. Ó Deus, que isso entre em nosso ser, que domine as nossas fibras, para que domingo após domingo, a gente ousadamente lembre o Teu povo do Teu recado, coloque diante do Teu povo o chamado da aliança, as exigências da aliança, as promessas da aliança. Ó Deus, ajuda-nos a nos portar como vocacionados à semelhança de Jeremias, em humildade, por meio do Messias, servo sofredor, o renovo de Judá. Amém.